Se você conhece os Simpsons, sabe perfeitamente o quanto Ned Flanders é religioso, e devido a isso, ele é facilmente o personagem mais honesto, gentil e bondoso de toda a série. No entanto, ao mesmo tempo em que a religiosidade é um dos pontos fortes de Ned, ela também pode se tornar sua maior fraqueza. Podemos ver isso no episódio onde Ned vira um grande assassino, tudo porque ele foi enganado para acreditar que era isso o que Deus queria. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando Ned virou um assassino. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. A nossa história começa com o bondoso Flanders dando uma voltinha de carro pela cidade e percebendo o quanto Springfield estava podre e precisando de uma limpeza. Para vocês terem uma noção de como as coisas estavam ruins, o prefeito traía sua esposa abertamente na rua, a louca dos gatos estava tentando enganar as pessoas vendendo vira-latas como se fossem cães de raça, tinha adultos apostando na luta de um bebê contra um rato, o Apu estava triturando alguns animais exóticos junto com lixo para fazer salsicha e a mãe do Nelson estava prestando trabalhos diferenciados. Aí, do bigode, quer diversão? Passe menos tempo deitado e mais tempo de joelhos. Mas depois disso, passamos a acompanhar a rotina do Flanders. Ele rezava ao acordar, arrumava sua cama, depois preparava a roupa suja para lavar, fazia um lanchinho, calçava seus sapatos, separava roupas para doação e picava um cara e jogava o corpo no mar. Nessa história, o Flanders mata pessoas. Mas calma que já já você vai entender por que ele está fazendo isso. Então descobrimos que na calada da noite, o Sr. Burns tinha o costume de despejar um caminhão cheio de lixo radioativo no lago da cidade. E aparentemente esse tipo de coisa era comum por lá, porque tinha até uma placa dizendo que era proibido poluir e que a multa para isso era de $10.000. Acho que seria mais fácil se eles tivessem colocado um guarda para vigiar o local. Mas calma que Burns estava totalmente dentro da lei, porque depois de poluir, ele simplesmente jogou 10.000 dentro do lago. Apesar de que não era exatamente isso que aquela placa queria dizer. Mas enfim, o fato é que de longe o Flanders estava observando toda aquela atrocidade e comenta que passou a vida toda achando que matar era pecado. Porém, Deus havia falado com ele e dado instruções para ele matar algumas pessoas. E com isso, começamos a ouvir uma voz imponente, mandando Ned matar Montgomery Burns e urinar em suas cinzas. Ainda cheio de dúvidas, Flanders pergunta se Deus tinha certeza sobre essa ordem, e ele responde que sim, e que bastava Ned beber muita água para realizar a segunda parte da ordem. Então, sem pensar muito, Flanders se aproxima sorrateiramente de Burns, arranca sua cabeça e a joga no lago contaminado. E assim, o Flanders sem graça se tornou o que ele chamava de a espada vingadora do Senhor e passou a matar todos que aquela voz mandava, como por exemplo o Snake, que estava tentando roubar o museu. Mas as coisas começam a ficar estranhas mesmo é quando o Flanders volta para casa. E olha que louco, atrás do quadro da Santa Ceia da casa dele tinha um cofre cheio de armas. Mas o importante aqui é que o Ned recebe novas instruções para matar. Dessa vez as vítimas seriam Pat e Selma, as irmãs da Marge. Ao ouvir esses nomes, Ned fica novamente em dúvidas, porque ele sabia que as duas fumavam muito e não tinham o hábito de se depilar. Mas ele não achava que isso era ruim o suficiente para elas serem mortas, porque apesar de tudo, Ned acreditava que estava fazendo um favor para as pessoas, se livrando de todo o mal da cidade, e não achava que aquelas duas mereciam morrer. Porém, enfurecido, a voz começa a xingar Ned por ele ter questionado suas ordens, e com isso, a cena simplesmente se afasta, e descobrimos que era o Homer quem estava dando todas essas ordens o tempo todo para Flanders. E como ele fazia isso, de alguma forma, o Homer conseguiu colocar uma espécie de caixa de som na Bíblia que o Flanders sempre carregava com ele. E usando o microfone, ele passou a fingir ser Deus e enganar Ned para fazer todas as tarefas que ele não queria.
E quanto ao negócio de matar pessoas, na realidade Ned não estava matando pessoas ruins como ele acreditava, mas sim estava apenas se livrando das pessoas que o Homer não gostava. Podemos ver isso quando a Marge aparece e comenta com Homer que achava estranho como vários inimigos dele estavam morrendo ultimamente, como o Sr. Burns e o Sideshow Bob. O Sideshow Bob morreu fora das telas. Então, no maior estilo Coiote Papaléguas, vemos o Flanders matando a Pat e a Selma. Ele simplesmente atraiu as duas para o deserto com uma cesta de cigarros grátis. E quando elas pararam para pegar, Ned só empurrou uma rocha enorme em cima delas. No entanto, o Flanders não era tão burro quanto o Homer pensava. Quer dizer, ele é burro sim? Dava pra ter suspeitado dessa história de Deus desde o começo, porque todas as coisas que o suposto Deus pedia pra ele fazer giravam totalmente em volta do Homer. E mesmo assim, Ned nunca desconfiou de nada, até que durante uma de suas ordens, o Homer do nada começou a conversar com o Bart. Oi, pai! E aí, Bart? Quer dizer, Jesus? Ele até tentou disfarçar fingindo que estava conversando com Jesus, mas já era tarde demais. Ned encontra a saída de som em sua Bíblia e vai furioso até a casa dos Simpsons tirar satisfações com Homer por tê-lo transformado em um assassino. Extremamente transtornado, Ned começa a gritar que por causa de Homer ele iria para o inferno e que todas as coisas boas que ele fez durante sua vida não valiam de mais nada, porque como ele matou pessoas, assim que morresse, arderia no fogo do inferno. Achando todo esse discurso uma grande baboseira, Homer diz que não existia esse negócio de inferno ou de Deus. E para provar seu ponto, Homer pega a Bíblia de Ned e diz que se Deus realmente existisse, não o deixaria queimá-la. Então, assim que Homer começa a queimar a Bíblia, o inesperado acontece. O telhado da casa é brutalmente arrancado e Deus aparece furioso e começa a estrangular o Homer por tê-lo desafiado. E assim, o Homer acaba morrendo. E quando a Marge aparece perguntando o que tinha acontecido, Deus simplesmente joga toda a culpa no Flanders. Desesperada, Marge pergunta se Deus não podia fazer alguma coisa para trazer o Homer de volta à vida. E ele responde que até que podia, porém a alma do Homer tinha ido pro inferno, o que não é surpresa nenhuma. E o cara lá de baixo não gostaria nem um pouco que tirassem um de seus pertences. Aí o Coisa Ruim simplesmente aparece e começa a xingar Deus. E vendo todo esse pesadelo acontecendo bem na sua frente, Ned se questiona se as coisas poderiam ficar ainda piores. Bom, pra ele podia, porque do nada a Molde aparece e ela agora era a esposa do diabo. Querido, falte para a cama. Pela madrugada. Mas se gostou desse vídeo do Ned assassino, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das piores coisas que o Homer já fez com o Ned. Corre lá que o Flanders já se deu muito mal.